Cronograma Bíblia Todo Dia, Mateus, capítulo 26. Aqui nós estamos chegando ao final do Evangelho segundo escreveu Mateus. E esse capítulo 26 é um capítulo cheio de sequências, onde nós vamos ver ali as coisas que estavam acontecendo antes da crucificação de Jesus. Vamos ver que a conspiração, primeiramente nós vamos ver sobre a conspiração contra Jesus. E no versículo 2, o Senhor vai falar: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O Filho do Homem era um termo que o próprio Senhor Jesus estava usando para falar dele mesmo. E a Páscoa era uma festa que os judeus comemoravam desde a libertação do povo quando era escravo lá no Egito, lá no Antigo Testamento, em Êxodo, quando o Senhor usou Moisés. A primeira Páscoa celebrada foi ali. E desde então eles celebravam a Páscoa. E ali naquela ocasião, daquela festa, naquele ano, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, que nós já vimos aqui, fariseus, saduceus, enfim, esse povo ali que tinha Jesus como seu inimigo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, que na época era Caifás, e juntos ali eles conspiraram, Eles planejavam prender Jesus na traição. Por quê? Por que a Bíblia diz traição? Justamente porque Jesus não tinha cometido nenhum erro. Não tinham por que prender Jesus. Então, eles estavam conspirando, tentando achar um motivo para fazer com que Jesus fosse preso. Nós vamos ver em seguida, a partir do versículo 6, que Jesus ele é ungido em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Vai se aproximar dele uma mulher com um frasco de alabastro, ou seja, contendo um perfume muito caro, e ela vai derramar sobre a cabeça de Jesus. É um tipo de adoração. Ela vai entregar o que ela tem de mais precioso e vai derramar ali sobre a cabeça do Senhor. E de uma forma que até os próprios discípulos eles vão ficar indignados, se perguntando: para que esse desperdício? E isso lembra muito a nossa vida quando nós queremos entregar o melhor para o Senhor. Quantas pessoas vão nos dizer, quando nós desejamos e quando nós nos dedicamos, estar mais e mais entregando o que há de mais valioso, que é a nossa vida, para o Senhor, muitos vão dizer: para que isso? Mas para que estar sempre na igreja? Mas para que isso de sempre estar lendo a Bíblia? Por que tem que seguir a Bíblia tão à risca, não é? Mas sempre vai ter quem se levante, usado por Satanás, para criticar. Só que é o que nós devemos fazer, entregar o nosso melhor para o Senhor. Tanto é que o Senhor defende ali aquela mulher, dizendo ele que ela tinha derramado o perfume sobre o corpo dele, preparando para o quê? Para o seu sepultamento. E aonde o evangelho do Senhor fosse anunciado, seria lembrado daquele momento, daquela situação. Tanto é que hoje nós estamos recordando disso. Depois nós vamos voltar a ver, a partir do versículo 14, sobre a conspiração. E aí Judas, que era um dos apóstolos de Jesus, dos 12, estava ali inserido naquela conspiração, sendo que ele foi procurar os chefes dos sacerdotes e ele perguntou: o que vocês me darão se eu entregar Jesus a vocês? E ali houve um preço fixo de 30 moedas de prata. Judas vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. E ali ele começou a passar, depois daquela combinação, ele começou a passar, a procurar uma oportunidade para entregar Jesus nas mãos daquele povo, daqueles inimigos do Senhor. Nós vamos ver depois a ceia do Senhor, que o Senhor ele vai sentar com seus discípulos, ele vai ter um momento muito importante, e ele vai ali ceiar, comer do pão, beber do vinho com os seus discípulos, E hoje nós ceiamos em memória dele, até que ele venha. Quando nós ceiamos, muitas pessoas ceiam e não entendem, o motivo, o porquê. E é muito importante nós entendermos. Nós, quando ceiamos, nós estamos lembrando do que o Senhor fez por nós, o sacrifício na cruz, e nós estamos anunciando que ele vai voltar, porque foi o que ele disse aqui, foi aquilo que ele pregou nessa ceia com os seus discípulos. Depois o Senhor vai dizer que Pedro negará, Pedro não vai aceitar isso. Depois nós vamos ver que o Senhor vai para o Getsemane, e ele ali foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e eles lhe disseram: sentem aqui que eu vou ali orar. Jesus leva os discípulos, mas deixa eles em um lugar e vai orar. Quando Jesus volta, Jesus encontra aqueles discípulos dormindo. E o Senhor, ele vai dizer que a sua alma, no Getsemane,
O Getsemane na Bíblia, ele nos revela, esse momento da Bíblia nos revela algo muito interessante. A parte humana de Jesus ali, que ficou ansiosa, que ficou triste. Ele vai dizer no versículo 38, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. E aí o Senhor, ele vai orar a Deus, ele vai orar ao Pai, e ele vai pedir ao Senhor, né, que se possível afastasse dele aquele cálice. Quando o Senhor pede que afaste dele aquele cálice, o Senhor não está falando de um cálice de vinho. Ele está falando de tudo aquilo que ele teria que passar. Lembram quando ele falou para Tiago e João na questão de quando, né, a mãe vai pedir para que o filho se sentia uma direita, né, que governe com ele. Ele vai dizer, podem eles beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, de todo aquele sofrimento, de toda aquela situação que ele estava por passar, que agora estava tão próximo. E por isso o Senhor ficou ansioso, o Senhor sofreu, porque ele sabia o que esperava ele. Mas é interessante que Jesus é um exemplo para nós, porque ele fica triste com o que estava para acontecer, mas ele entendia que era a vontade do Pai. Então ele pede, meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Então ali ele diz, Pai, a minha vontade é não passar por isso, mas se é a vontade do Senhor, amém, né? E porque o Senhor Jesus, ele sabia que era necessário morrer e ressuscitar, porque nós hoje temos salvação, não porque simplesmente Jesus foi um homem usado por Deus, não, mas porque ele morreu e ressuscitou, né? Selando ali a missão do Pai. Deixa eu ver mais o que. Depois nós vamos ver sobre a questão de quando Jesus é preso. Nós vamos ver que assim como Judas havia combinado um sinal, né, dizendo aquele a quem eu saudar com um beijo é este, prendam. E assim aconteceu. Sabemos que Judas ele estava já predito por Deus para a perdição, como a própria Bíblia diz. Né? Ele era um dos escolhidos para que viesse a acontecer aquilo. Mas como a Bíblia fala, é impossível que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Judas, né, ali se deixou ser levado por Satanás. Depois Jesus de preso, ele vai ser levado ao Sinédrio. Pedro ali, ele vai, o Senhor Jesus já tinha dito, Pedro, você vai me negar? E Pedro, não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Só que aqui, quando Jesus ele é preso no Getsemane, todos os discípulos saem, deixa Jesus sozinho. Também se cumpre uma profecia que ferirá o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Isso é a respeito desse momento, que os seus discípulos abandonariam Jesus no momento mais crucial da sua missão. E ali, no Sinédrio, no pátio, Pedro vai começar a seguir Jesus de longe. Isso nos ensina algo, porque quando nós começamos a seguir Jesus de longe, não temos comprometimento, não nos achegamos muito a Jesus, é o primeiro passo para nós negarmos Jesus na nossa vida. E assim aconteceu. Pedro ficou curioso, Pedro ficou de longe, Pedro ficou com medo, porque os discípulos de Jesus também sofriam ameaças. Se eles tivessem ficado, eles também teriam sido presos. E ali, nesse embalo de tudo, nós vamos ver que Pedro ele realmente vai negar Jesus, como o próprio Senhor Jesus disse. E assim é esse capítulo de Mateus 26. Tem muita coisa para falar, peço que vocês leiam, releiam e peço o Espírito Santo que complementem tudo o que vocês precisam. Amém? Que Deus abençoe.